Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Que bom, né? Chegar o domingão e a gente poder sempre estar na casa do Pai. É muito bom a gente ter aonde ser acolhido. A gente sentir a presença do Pai. Desde do amanhecer, a gente sabe que a gente está no propósito do Senhor. A gente está sobre os cuidados do Senhor. Quando a gente chega na casa, que a gente passa a porta, você, né? É de fato a mesma coisa que nós entrarmos, os filhos, na casa dos pais. A gente fica à vontade. A gente consegue sentir esse afeto, esse amor. A gente consegue sentir o toque, o cheiro dele. E ele é presente conosco. Amém? Hoje, glória a Deus, eu estou com essa oportunidade de trazer uma palavra. Mas antes disso, eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos adorar mais um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós almejamos, Senhor, um lugar, Senhor, aos seus pés, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a barreira, Senhor, que possa estar sobre o nosso coração, Pai, sobre nossos ouvidos, Senhor, sobre nossos olhos, ó Pai, impedindo, Senhor, que nós não te vejamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre nós, ó Pai. Porque nós sabemos que onde há a Sua presença, também há o Seu poder, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, ansiosos por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Pode se sentar. Antes de começar a ministração, eu quero falar mais um pouquinho, mais uma vez. Nós já estamos próximos, né? Dia 23 agora, inicia-se a 10ª edição do curso Bem Casados. É algo muito simples para nós casais, né? A maioria aqui, a não ser Vitória e o Mateus, que casaram agora, mas assim, quando eu ouvi falar desse curso, poxa, já tenho tantos anos de casado, o que mais que eu tenho que aprender?
mas você vai, né? Você que pode participar, que tem esse desejo no teu coração, não é que você vai aprender, mas você vai talvez relembrar, você vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe, que talvez você deixou parado lá na gaveta, lá atrás, e foi deixando de lado, e são coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia. Nós temos, né, nessas 9 turmas que já passaram, muitos testemunhos. Glória a Deus por todos os casais que já passaram. E esse empenho, esse desejo da gente sempre trazer esse curso aqui na igreja, a gente traz 2 vezes por ano, né? Não traz fins lucrativos para a igreja, mas sim para nós, não lucrativos, financeiros, mas sim um bem para o nosso casamento. Então você que ainda não fez, é um convite, né? O investimento é mínimo, são 2 meses, são 8 quarta-feiras que nós vamos estar juntos aqui, das 20 horas até as 21h40, alguma coisinha assim. O tempo não é perdido, o valor é mínimo, mas o que vai trazer para o teu casamento é algo maravilhoso, é algo de Deus. Abra o teu coração, né? Procure a Janaína, ou eu, o Otávio, a Sheila, a Yuri, Daniel, qualquer um de nós, né? Faça a sua inscrição, quarta-feira agora às 23 horas se inicia, amém? Às 20 horas, desculpa. Glória a Deus. Tem algum casal aqui que tem o desejo de fazer? Fala assim, eu vou fazer. Fora os que já estão inscritos, que ainda não se inscreveu. Se não tiver, eu vou orar até o final, você vai ter, viu? Amém? Eu e a Janaína tivemos um presente de Deus esse final de semana passado. E sempre que a gente pode fazer alguma viagem, sempre é um desejo do nosso coração, é visitar uma igreja, aproveitar, né? A gente tira a folga do trabalho, mas a gente tem o prazer sempre de estar indo à casa do Pai, sendo ministrado. E dessa vez foi diferente. Eu não falei nada com ela, ela também não. O negócio foi mesmo para descansar, foi rapidinho, 2 dias. E nessa viagem a gente foi, passeou, bem pertinho aqui. E num passeio, a gente, tanto ela quanto eu, notou algo que Deus falou conosco. Deus falou, ei, você não está ouvindo minha palavra, mas você vai ver a minha presença. Você vai ver o meu toque. E era meio-dia, sei lá o horário que era, estava bem claro. Nós estávamos andando numa praça e um pai, com uma sacola na mão, uma camiseta regata, e um filho de aproximadamente, acho que não tinha 1 ano e meio, bem pequenininho, carecão, e ele estava no pescoço do pai. Eu não consigo fazer por causa da minha desenvoltura, mas ele estava segurando o pezinho dele. Ele não apoiava a mãozinha dele sobre a cabeça do pai. E o pai andando sobre toda a praça, e o filho lá, passeando, sem segurar em lugar algum do pai. Quando eu vi isso, eu parei. E a Janaína parou, olhou para mim, você está vendo? Eu estou vendo. Deus estava nos mostrando algo que, não que esteja faltando sobre a minha vida, mas é algo que eu busco fazer isso a todo instante. É entregar a total confiança no meu Pai. Nós como filhos, temos que se ver naquela condição de subir no pescoço do nosso pai, soltar e falar, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu confio no Senhor. E hoje é um domingo que o Senhor vem falando comigo desde aquele dia, mas hoje muito mais. Pela manhã, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu fico 1 semana escrevendo algo, colocando algo, me alimentando. E hoje foi um dia muito diferente dos outros. Que eu fui para um lugar, fui fazer outra coisa, e quando eu parei, né, para ver essa palavra que já estava no meu coração também, o Senhor falou, fica tranquilo, você confia em mim. A pergunta para mim e para você hoje, você confia nele? A sua vida está totalmente entregue a ele? Aqui você veio ouvir uma palavra do pastor, ou você veio ouvir a voz do Senhor? Você confia na voz que vai sair?
através da minha boca, através da boca de qualquer outro pastor, qualquer outro líder aqui dessa igreja, mas você crê que a palavra é dele. Nós não podemos ser pessoas que só vemos se alimentar, ouvir e não praticar. A palavra falou tanto comigo domingo passado que eu falei, meu Deus, o coração vai explodir. Quando o pastor Márcio ministrava a respeito daquela pessoa que estava paralisada, e ele começou a falar, e Deus começou a falar, será que é você? Será que é o seu profissional que está ali, o mecânico, o Wilden, que está paralisado? Será que é o pai, o Wilden, que está paralisado? Será que é o pastor que está paralisado? Eu me vi em todas as condições, naquela maca. Mas eu entendo que uma pessoa, um paralítico, ele não move os braços, não move as pernas. Mas acho que se fosse eu ia mexer a cabeça, eu ia falar, vai me derrubar. Aquele cara me ensinou muito, descendo ali, sabendo para onde ia. E essa semana para mim foi diferente. Todas as semanas são diferentes. Nós temos que vir aqui ouvir a palavra do Senhor e fazer com que a nossa semana seja diferente, não seja igual àquela que passou. Nossos ouvidos têm que estar abertos cada vez mais. Eu fiz uma introdução falando a respeito daquela criança que eu vi. Nós, como pais, as primeiras coisas que nós ensinamos para os nossos filhos, quem não tem filho, eu tenho minhas filhas que cuidam das minhas sobrinhas, olham, e a gente sempre ensina a comer. Primeira coisa, a mãe dá um mamar, e a criança ali rapidinho já aprende a se alimentar. E a gente a ensina a andar, aí a gente ensina ela a se comunicar. Quantas outras coisas nós ensinamos os nossos filhos, as crianças que estão próximo da gente, a se locomover, a se expressar, né? Eu vejo as criancinhas da minha família já bem pequenininha, não sabe nem o que é não em si, mas já sabe falar, já sabe escolher. Às vezes por interesse diz sim, às vezes também diz não. E eu fico avaliando muito isso. Como tão pequena as crianças já sabem fazer, basta ensinar uma vez. E esse texto, essa criança no colo do pai, ali no pescoço do pai, sem se segurar, mostrando aquela total confiança no seu pai, me levou até esse texto de Mateus 14. Gostaria que você abrisse. Se nós avaliarmos isso que essas crianças aprendem, nós aprendemos, isso pode nos levar até os últimos dias da nossa vida. Somente com esse aprendizado, de falar, de comer, de escolher sim ou não. Se nós não acrescentarmos mais nada, nós vamos chegar até o final da nossa vida somente com isso, com o básico. Nós precisamos acrescentar algo a mais sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter esse anseio, esse desejo de aprender algo a mais. Nós não podemos nos limitar a ficar desta forma. Mateus 14, 22. Você não fala para uma criança, aprenda a me amar. Você não olha para ela e sacode ela, fala, ama o papai, ama a mamãe. Essas crianças aprendem a amar pelo toque, pela presença, pela confiança. É dessa forma que nós aprendemos a amar. O Senhor tem falado muito conosco, para se mexermos, para se apresentarmos, para termos atitude, para nos entregarmos. Mas muitas vezes nós ficamos como crianças, paradas, esperando a mãe trazer, e achando que o amor é suficiente para todas as coisas. Eu já amo Jesus, eu já amo Jesus e é o suficiente, tá bom.
dá para me levar até o final da minha vida, somente com o amor. Mateus 14, 22, eu falei? Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe respondeu logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração. E eu estou desde cedo buscando uma forma de colocar essa confiança dessa criança, de nós, sobre esse texto que Jesus estava falando comigo há semanas. E Jesus vem nos mostrando que nós temos que ter a confiança de como uma criança, de se entregar nos braços do Pai, no colo do Pai, entregar o controle da nossa vida total a Ele. Nós não podemos ser parcial, nós temos que ser total. Entregar tudo, todo tipo de confiança, financeira, sentimental, emocional, a saúde, tudo nós temos que deixar na mão dele. Quem somos nós para querer ter o controle de alguma coisa? O Senhor, Ele tem o controle dos céus e da terra. Como nós podemos querer ter o controle de algo, se é Ele que domina todas as coisas? Então, por intermédio dessa palavra que o Senhor vem falando a respeito dessa criança que estava no pescoço do pai, que se entregou totalmente ali, talvez ele não entendia o que ele estava fazendo, mas eu acho que qualquer criança sentiria medo e seguraria primeiramente na orelha do pai, no pescoço, na cabeça. Mas aquela imagem marcou tanto eu quanto a Janaína, porque ele não segurava, porque ele estava ali à vontade. E o pai andava para todo canto, entrava, saía nas lojas, e a criancinha da mesma forma. E Deus falando: é dessa forma que você tem que confiar em mim. É dessa forma que a confiança tem que ser em mim. Total, não pode ser parcial. É desse jeito que você tem que fazer. No versículo 22, 23 e 24, aqui a gente já encontra uma lição que Jesus trouxe sobre essa passagem de ele andando sobre as águas. Fala de obediência. Nós como filhos, eles como os discípulos, ali já, há pouco tinham conhecido Jesus, estavam andando com Jesus. No próprio capítulo, a gente vê que eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Cara, imagina cada um de nós ali vendo Jesus fazer aquela multiplicação. Ia ser o melhor dos melhores. Você queria estar junto dele a todo instante. Só que não, ele deu uma ordem ali. Falou: vai, atravessa para lá, daqui a pouco eu vou. E eles obedeceram. O primeiro ponto dessa lição é obediência. Nós temos obedecido a Deus sobre todas as coisas, ou não, só aquilo que nos convém. Quando já não nos convém, a gente começa a pôr na balança o que vai me servir daqui, o que não. Nós temos que obedecer a Deus sobre todas as coisas. A obediência é o princípio de tudo. É uma das formas de nós expressarmos o nosso amor. É obedecer. Você quer deixar um pai feliz? É quando um filho obedece. Talvez até mais quando tira uma nota, dá um presente, faz alguma coisa. Mas é quando o filho obedece. Quando o pai dá uma ordem, o filho não retruca, não resmunga. Ele vai e obedece. Essa é a vontade de todo pai. E é a do Senhor também. Quando Ele nos mostra, nos dá uma direção, e nós vamos: mas por que, Senhor?
Está tão bom aqui com o Senhor, por que eu tenho que atravessar o mar para o outro lado do Mar da Galileia? Por que nós temos que ir só? Se o Senhor é conosco, nós estamos juntos. Mas a ordem foi dada. E eles obedeceram. Entraram no barco. Ali eu estou falando não de pessoas que não conheciam. Pedro era pescador. Talvez não muito bom, né? Porque a gente vê na Bíblia, né? Jesus falou, não, pesca aqui não, pesca do outro lado, que você vai pegar mais peixe. Mas era pescador, era uma pessoa que tinha intimidade com o mar, com o barco. Não está falando de um Wilden, né? Que não tem intimidade nenhuma. Estava falando de Pedro, que era um pescador. E quantas coisas Jesus manda eu e você, naquilo que nós temos habilidade, fazer algo e nós questionamos a Ele. Pedro não o questionou, subiu no barco e atravessou para o outro lado, para outra margem. Nós precisamos se atentar a isso, parar de questionar a Deus, obedecer. Obedecer como um princípio de vida. É um dos mandamentos do Senhor para nós. Ter isso dentro de nós. Mas só obedeça a Jesus? Não, meu camarada. Quando você desobedece uma ordem no seu trabalho, você está desobedecendo a Deus. Porque foi Ele que te colocou lá. Quando você desobedece uma ordem, sei lá, no trânsito, você está desobedecendo a Deus. Não olha para mim não. Você está desobedecendo a Deus. Eu sou tão bem visto pelo trânsito que eu recebo uma cartinha por semana de lembrança, amarrado. Mas isso é obediência. Nós temos que obedecer todas as coisas. Se é uma ordem, se é uma autoridade, nós temos que obedecer. Não podemos correr, criar atalhos. Todo brasileiro, a gente escuta sempre isso. Eu não concordo, dá um jeitinho, faz de forma diferente. Para que vai fazer desse jeito? Ou vai por ali, passa outra coisa, vê outra coisa ali. Não é dessa forma. Se nós temos que fazer, vamos fazer o certo. Nós estamos representando não o nome do Wilden, do Pedro, do João, do Carlos, não. É o nome de Jesus. Ontem eu vi na marcha, né, a movimentação do povo de Deus. Glória a Deus para os que estavam lá. Foi muito bom, foi um show maravilhoso. Né, estava tudo muito bom. Comida tinha de todo jeito. Me saboreei. E isso é obediência. Nós temos que obedecer. Nós temos que estar presente. Fazer o nosso melhor para estar com o Senhor. Amém? Segundo, é no 25 e 26 que fala assim: já de madrugada Jesus vai até eles, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Quantos de nós hoje não levanta sua mão, mas está apavorado com alguma coisa? Quantos de nós hoje recebemos uma notícia na semana, no mês, e estamos apavorados, morrendo de medo? Quantos de nós podemos falar: não vai dar, não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir entregar? Quantos? A gente olha para esse texto da Bíblia, um texto que lá no final a gente já sabe como que é. Mas traz ele para a tua vida, traz ele para dentro de você. Coloca ele aqui dentro, ó, escuta, deixa ele entrar aqui. Deixa ele fazer a transformação sobre a tua vida. Nós precisamos querer a transformação. E ele faz. Eu não sei vocês, mas eu tenho um monte de coisas essa semana que me apavora. Eu tenho um monte de coisas que eu não sei. A empresa está para ir embora. A empresa está para me transferir para Sorocaba. Tem 1 milhão de coisas que pode estar me apavorando. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Você tem que ter essa certeza. Nós temos que entregar tudo, obedecer. Faz o princípio, obedece, cara. Esse segundo fala em temor. A gente tem que temer a Deus sobre todas as coisas. Quando eles viram aquilo vindo sobre as águas, não é comum. Não é comum ver. Som. Não é comum
ver ninguém andando sobre as águas. Talvez pescador ou não, eu garanto e acho que você também nunca viu ninguém andando sobre as águas. O que tinha ali naquele momento que fizeram eles pensarem que poderia ser um fantasma? Não se esqueça que eles eram homens como nós. Trabalhavam, tinham família, buscavam, corriam atrás para ganhar o pão. E de repente eles estão ali obedecendo a Jesus. E quando de repente, na madrugada, enfrentando todo tipo de dificuldade que poderia ter naquele momento. Uma tempestade, um vendaval, ondas batendo fortes sobre o barco. O que mais poderia apavorá-los? Um homem andando sobre as águas. E quando esse texto fala que eles olharam e perguntaram, mas o que é isso? Um para o outro. E alguém respondeu lá, é um fantasma, cara. Quem é que vai andar aí sobre as águas? Já está acontecendo tudo de ruim aqui. O barco não estabiliza. A gente não consegue navegar. A gente não consegue ir para o nosso destino. Talvez você está com o seu motor aí a toda força e você não consegue alcançar para onde você está almejando. E algo está te paralisando. Talvez é um vento, talvez são as tempestades. O que é que está te paralisando? Nós precisamos parar. É normal a gente olhar, ter medo. É normal para o ser humano. Ficar parado, o que eu faço? Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Tem coisas que não pertencem a nós. Nós vamos buscar uma solução. Não conseguimos. Vamos buscar um jeito. Também não conseguimos. Mas a gente tem que entregar na mão do Senhor. Porque Ele pode fazer. Ele é quem faz por nós. Coisas que estão fora do nosso controle, está sob o controle dele. Quando eu vejo a Janaína traz alguma dificuldade muito grande, eu vejo que eu não vou conseguir resolver, eu falo, glória a Deus. E ela fala, como assim? Eu falo, glória a Deus. O que está fora do meu controle está sob o controle dele. E a gente ali, a semana vai acalmando e as coisas se acertam. Nós temos que ter essa certeza que é Ele que está no controle. Mas Ele só tem o controle da nossa vida quando nós temos temor a Ele. O primeiro é a obediência, o segundo é temor. A gente tem que crer. Creia, cara. Creia que Ele pode andar sobre as águas. Creia que Ele faz. Pensei que ia dar o outro. Ele faz sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer. Entregar a nossa vida, como muitos aqui, creio que todos já entregaram a sua vida para Jesus. Aquele momento, eu nunca vou esquecer o momento que eu ergui minha mão. Parecia que tinha uma tonelada puxando a minha mão para baixo. E eu consegui, Deus me deu força para que eu aceitasse Ele como meu Senhor e Salvador. Aquele momento para mim eu nunca vou esquecer. Mas aquele momento lindo, transformador na minha vida, ele serviu para aquele momento. Nós não podemos viver com a mão erguida dessa forma a vida toda. Me aceita, Senhor, me aceita. Ele já te aceitou. Ele já te deu a salvação. Agora nós precisamos se movimentar. Aquele momento, aquele ato, aquela atitude que você teve de erguer os braços foi para aquele momento. Para agora nós precisamos fazer algo diferente. Precisamos começar a se movimentar. É como uma criança aprende algo, você já ensina outro. E vai ensinando outro. E vai ensinando outro. Até ela conhecer. Tudo não vai conhecer, mas a gente vai sempre alimentando ela do conhecimento que nós temos. Da busca daquilo que nós temos para entregar. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Ele está esperando nós se movimentarmos. Se entregarmos a Ele. Quando os discípulos viram e alguém deles já gritou, é um fantasma. Qual que foi a reação do Senhor? Os caras estavam comigo agora. Viram alimentar 5.000 homens com 2 peixes, 5 pães. E agora já olham para mim e falam que é um fantasma. Qual que será que era a reação dele? Eu creio que ele falou, é natural. É natural porque são homens, têm medo. Mas eu vou me apresentar a eles. E foi assim que ele fez. Quando Pedro fala, és tu, Senhor, faça com que eu vá até ti, que eu ande sobre a água. O que o Senhor falou?
Venha, Pedro. Venha, Pedro. Hoje o Senhor olha para mim, olha para você, Ele fala. Se você fechar os seus olhos, você vai escutar Ele falando. É meio complexo, né? Fecha o olho e escuta. Mas você vai ver. Você vai escutar Ele falando o teu nome. Vem aqui. Vem aqui, Mateus. Pode vir sobre a água. Você vai passar essa dificuldade. Você não vai ficar paralisado. Nada te impede. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. O que Ele falou para Josué? Não pasme, nem te espante, cara. Eu sou contigo. Pode assumir aí a liderança. Vai, toca o barco. Vamos lá tomar posse da terra prometida. Eu sou contigo, mas eu não estou preparado, mas não interessa, eu sou contigo. Que parte que você não entende do Evangelho, que é o Senhor que é por nós? Eu tive muita dificuldade para entender isso. Coisas na minha vida estão acontecendo agora que eu nunca pensei, nunca almejei. E o Senhor sempre falando, vamos que eu sou contigo. O barco, é Ele, não sou eu, cara. Eu não posso ser um simples passageiro, achar que eu estou num transatlântico. Eu venho aqui aos domingos, está ótimo. Eu escuto, eu me alimento. Não, você se esqueceu que aquele tempo não tinha motor. Quem remava eram os discípulos. Aqui, ó. E vamos. E no meio daquela chuva, eles remando, eles fazendo força. E aí, vamos para onde? Vamos para cá, vamos para lá? Não. A gente tem um Salvador. E quando ele apareceu, era um fantasma. Hoje eu estava pensando nisso e eu lembrei de algo. Eu não sou um pescador profissional, mas eu gosto muito. Quando a Janaína deixava, eu pescava direto no alto mar. E há muitos anos, minhas crianças pequenas, eu fui num sábado. Eu lembro como se fosse hoje. Eu, meu irmão William e acho que 2 colegas. E a gente foi para o alto mar. A gente já tinha de costume isso. Entrava no sábado às 18 e saía às 6 da manhã, no alto mar. E uma daquelas noites, um daqueles sábados, uma pescaria tranquila, sempre com um barco confiável, um barqueiro amigo nosso, e sempre pegamos peixe, mais ou menos. E naquele dia não foi diferente, o mar parecia uma piscina, e nós pescando, pegando peixe, e quando deu mais ou menos quase meia-noite, o barqueiro saiu desesperado da cabine e falou, recolhe tudo aí, vamos sair daqui. Eu falei, tá louco? Nós estamos pegando peixe, cheio de guaraná na cabeça. Não. Ele falou, recolhe tudo, vocês não estão entendendo. Pode tirar, senão eu vou ligar o barco, vai embolar tudo. Eu falei, não, pô, estão pegando peixe, está tranquilo, não tinha vento, não tinha nada. Mas não, a experiência dele, mais o rádio que estava ajudando ele, ele viu que estava vendo um vento do sul. E esse vento do sul, para quem conhece navegação, é terrível. Essas pequenas embarcações sofrem com isso. É perigoso virar o barco, afundar o barco, acontecer de tudo. Nós estávamos meia-noite. O alto mar que a gente fala é 2 horas afastado ali da praia. Num barquinho. É longe. Não dá para voltar nada. E de repente ele ligou o motor, nós jogamos as coisas para dentro, mas ficamos ali meio que sem acreditar ainda no que ia acontecer. Mas não deu 5 minutos. Ele começou a virar o barco para retornar. Começou a chuva. E trovão. E um olhou para o outro e falou, meu Deus do céu, cara. Nós nunca pensamos nisso. Os 4 ali já não estavam mais são. E aquilo começou, e ele tentando virar o barco e não conseguia. Tirar o apoite, que é a âncora, e não ia, não fluía. Ele falou para nós, se vocês têm fé, pede para Deus. Porque vai ser difícil a gente sair daqui. Naquele momento eu vi a gravidade. Daquele momento do que estava acontecendo. Um vento, que as caixas de isopor que ficavam em cima do barco, voou tudo. Com isca, com lanche, com tudo. Até as bebidas. E a gente ficou olhando isso, vara caindo para a água. E o que a gente vai fazer? Descemos ali onde fica a cabine dele. Cada um colocou 2 coletes. Não se ouvia uma palavra. Não se ouvia uma palavra. Nós gastamos 2 horas para ir. Era meia-noite. Nós chegamos de volta lá na ponta da praia, 6 horas da manhã. Sem dizer uma palavra. Eu pensava nas minhas filhas. Eu pensava no meu casamento. Eu pensava em tudo aquilo que eu podia estar abrindo mão naquele momento. Para estar ali pescando, bebendo, fazendo algo talvez que não era o ideal para mim. Quantas coisas a gente escolhe. Quantos momentos a gente escolhe na nossa vida que não são os momentos de Deus.
aqueles que Deus escolheu para nós. Mas eu louvo a Deus pela a vida, pela presença de Deus na vida daquele camarada que ele teve aquela sensibilidade de perceber. Ele falou, não, quando eu vi o vento virando, eles têm a biruta lá no barco. Ele falou, não, isso aí é quase morte, cara. Nenhum barco sai para o mar quando está esse vento. Qual é o vento que você está enfrentando? É um vento sul. Está balançando o teu barco. Qual é a condição que está teu barco? O motor já não está aguentando mais. O barqueiro, ele falava para a gente assim, o diesel vai acabar. Cada vez que ele subia uma onda, o barco lá em cima, quando descia, fazia pau. Parecia que estava batendo no concreto. E o barco parecia que voltava para trás e não andava para frente. Talvez o seu barco pode estar dessa forma hoje. E você está sentado como um passageiro, não querendo remar, não querendo ligar o motor. É hora de remar, é hora de fazer força, é hora de se mexer, é hora de ter atitude. Nós não podemos ficar como passageiro. Isso aqui é muito cômodo, é muito bom. Essa casa aqui é a casa de Deus. Ela nos acolhe, ela tira os carrapatos, ela tira os carrapichos quando a gente chega. Mas é hora da gente levantar, sacudir, meu. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Quando ele olhou para Pedro, olhou para os discípulos e falou, ei, eu estou chegando aí. Talvez você não entenda a forma que Jesus esteja chegando no seu barco. Talvez você olhe e fale, não é possível que seja ele. Não é possível que seja meu patrão. Não é possível que seja esse médico. Não é possível que seja esse juiz. Mas ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando e vai fazer como ele fez com os discípulos. Basta nós crermos, nós obedecermos e se entregarmos a ele. O propósito já foi escrito na vida de cada um de nós. Eu fico pensando, pô, cara, se eu não tivesse saído daquela, a mulher bonita, né, já tinha casado de novo. Minhas filhas, né, estaria aí sem os cuidados do pai e eu sem os cuidados de um filho. Como que seria? Eu estaria enterrado, mas ela estaria curtindo, né? Totalmente errado. Hoje, pensa em tudo antes de fazer. Nós temos que pensar, nós temos que perguntar a Deus, é da sua vontade, é do seu agrado, Senhor? É ou não é? Ele fala conosco. Abra a tua Bíblia, busca na semana, busca um tempo. Abra a tua Bíblia, não vá só na caixinha de promessa, que já fala, promessa. Você vai receber algo que você quer ouvir. Mas vem aqui, ó, abre ela um pouquinho na semana. Talvez você não tenha um hábito, crie esse hábito. É como você se alimentar. Você acorda todo dia, eu acordo cego. Eu não vejo a hora de chegar na firma para me tomar o café. Tem que ser assim também quando a gente busca o conhecimento do Pai. A resposta que vem do céu e não do homem. É dessa forma, é no trem. Hoje a gente tem uma facilidade no celular. A gente não precisa estar, né, carregando a Bíblia para todo lugar. Mas nós precisamos ler e ver a vontade do Pai. As tempestades não duram para sempre. Talvez ela esteja sobre o seu casamento. Talvez ela esteja sobre a sua família. Já não há mais afeto, já não há mais comunhão, já não há mais relacionamento dentro das casas, dos lares. Algo que destrói tudo, cara. E a gente continua vendo a tempestade e fica sentado, mas eu já vou ao culto. Eu já amo a Deus, eu já amo a Jesus, mas isso já não é mais só suficiente amar. Quem foi que teve a atitude ali no barco e falou, ei, és tu, Jesus? Quem foi? Foi João que mais amava? Foi João que mais amava? Que escutava o coração do Pai? Ou não? Foi Pedro. Pedro pulou, teve uma atitude. Vamos ler? (25) Já de madrugada, Jesus vai até eles, andando em cima da água. No 26 fala, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo. O que este medo está te deixando apavorado? Quem foi que gritou? Quem foi? A gente não sabe quem disse que é um fantasma, mas nós sabemos quem o reconheceu.
O que é que está sobre os seus olhos? A gente vê aqui no texto que lá chovia e ventava, e era de madrugada. E hoje, o que é que está sobre as suas vistas? O que está te impedindo de ver a Jesus? O que está te impedindo de reconhecer que é Ele? Cara, se faltar a tua vista, tem o teu ouvido, tem o teu toque. A gente consegue sentir de longe a presença do Pai. A gente consegue. Um pai também sente a presença do filho. Não confunde de jeito nenhum. Não vai ser como Esaú e Jacó, que um se passou pelo outro. Nós estamos falando de um Pai eterno, que conhece a batida do nosso coração. Conhece quando nós estamos acelerados, quando nós estamos aflitos. Não precisa, talvez, palavras, porque Ele já sabe quais são as nossas necessidades. Precisamos crer, porque andar sobre as águas é sobrenatural. A não ser que alguém aqui ande. Eu só conheço Jesus. E Ele sim pode. Isso é sobrenatural, pode acontecer sobre nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. O que nós vamos buscar aqui que é natural, cara, você resolve isso em qualquer outro lugar. Agora o sobrenatural, você está no lugar certo. Você está recorrendo a Ele, a pessoa correta. A sua entrega tem que ser total. A sua obediência tem que ser a Ele. Porque Ele é o dono do sobrenatural. Ele pode agir sobre o sobrenatural, sobre a minha, a sua família, a hora que Ele quiser. Nós temos que entregar a isso e acreditar. Acreditar que quando aceitamos o Senhor, é o melhor, é a melhor escolha que nós tivemos, que nós fizemos. O 27 fala assim, ó. Nesse instante, Jesus disse, queria que você repetisse comigo, coragem. Mas não foi desse jeito que Ele falou. Eu acho que de longe Ele gritou, coragem. Se fosse hoje, se fosse da firma, os caras iam gritar, coragem, sua mula. Coragem, tenha coragem. Ele não tinha se identificado, ei, sou eu. Ele só falou para eles, coragem. Coragem, meu. Coragem. Não tenha medo, sou eu. Coragem, não tenha medo, sou eu. O que é que está te afligindo? O que é que está te travando? Se é a Ele que você serve. O 28 fala, quem se habilitou foi Pedro. Foi o primeiro que teve aquela atitude. Muitas coisas a gente faz, mas às vezes nos falta a atitude. Nos falta aquele passo a mais, falta a gente estender a mão, falta a gente puxar alguém, falta eu falar eu te amo, falta eu falar Jesus te ama, falta aquela pequena coisa, a atitude, que para muitos é uma montanha, é algo que a gente não consegue ter. O que é que está te paralisando? É a falta de atitude, é a falta de obediência, é a falta de crer que Jesus é o dono do sobrenatural, que Ele pode fazer. Isso não pode nos paralisar. O que impedia Pedro de ver a Jesus era aquela madrugada nevosa, chovendo, com vento, colocando medo sobre todos que estavam naquele barco. E eles remavam. Eu imagino que olhavam para um lado, olhavam para o outro, e aquele homem andando sobre as águas, e ele, vamos, acelera que agora nós vamos ter que rapar daqui. Se eles identificaram como um fantasma, cara, imagina como eles devem ter remado com força, com mais vontade. Talvez a gente está correndo do nosso propósito. Nós estamos depositando toda a nossa força contrária. É hora de parar e rever. É hora de parar e ver, ter essa sensibilidade. Perguntar para o Espírito, ei, eu quero fazer a sua vontade. Eu estou fazendo força contrária. Cabo de força nós nunca vamos ganhar. Mas nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos andar, entrar na rota dEle, no propósito dEle. Chega de fazer força contrária. A gente fica patinando, não vai a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Tudo o que amedronta um homem. O que te impede de ver Jesus hoje? Já pensou que pode ser a religião? Mas, cara, religião me leva para o céu, você está enganado. Quem te leva para o céu é Jesus, não é a religião. Tem pessoas muito religiosas que impedem sentir a presença do Senhor.
nós temos que ver o que agrada a Jesus. Ontem eu estava em casa, eu mais 2 vizinhos na rua, comentando um fato que aconteceu. E lá vem 2 homens e uma senhora, testemunho de Jeová. E eles subindo a rua, lá é uma ladeira terrível. Quem sabe onde eu moro sabe que para subir de a pé ali tem que ter fé, cara. E uma subida, depois outra subida, e eles vinham, porta em porta, ninguém atendendo. Um olhou para mim, não falou nada, vazou. Acho que pensou, vou ser o primeiro. Daqui a pouco veio o outro, o rapaz ficou olhando para mim, antecipou a conversa e vazou. Eu fiquei sozinho. Eu falei, meu Deus, que esforço que eles estão tendo. Subiram lá, agora subiram aqui. Já pensou a desfeito que eu vou fazer? Já pensou o desagrado que eu vou estar fazendo não só para eles, mas para o meu Pai, se Ele fala que a gente tem que amar as pessoas como nós estamos amando a nós mesmos? Será que se eu desse as costas para eles, eu ia estar agradando a Deus? Aquelas 3 pessoas chegaram, eram 2 pessoas já, acho que uns 40 anos, e um jovem. E eles começaram a conversar, e posso falar com o senhor? Eu falei, claro, fica à vontade. E começaram a falar um pouquinho ali, beleza, né? E eu, tá, tudo bem. E aí a moça olhou para mim e falou, eu lhe conheço. Eu falei, eu também te conheço. Ela falou, o senhor tem caminhão? Eu falei, tenho, né? Tá aí na frente. Ela falou, então. Eu falei, sabe de onde você me conhece? Tem um irmão da minha igreja que me apresentou lá na tua empresa. E eu fui até lá, você me recebeu muito bem. E não podia fazer contrário com você aqui. Você quer tomar uma água? Eu fui na empresa onde essa mulher trabalha. Ela me recebeu, levou na sala, conversou, falou ali da vaga que tinha, né? Não era uma vaga de emprego, mas era uma vaga para botar o caminhão. E eu não tinha reconhecido ela. Aí na hora que eu vi, falei, olha ela. Se eu tivesse dado as costas, quem seria pior, eu ou ela? E aí ela falou, é mesmo, estou lembrado. Aí batemos um papo ali, sabe? Não foi falado religião, foi falado de Jesus, do amor de Jesus. Eles estavam passando por uma dificuldade e até esqueceram o que iam falar. Eu falei, glória a Deus. E ali falando do amor de Jesus, acabou falando ainda outras coisas de serviço e pronto. Mas a lição ali, você daria as costas? Quantas vezes nós corremos das pessoas olhando para a religião que elas têm, olhando, se é isso, se é aquilo. Isso não agrada a Deus. Deus fala para a gente dar atenção, para a gente ser um com o outro. O que agrega as pessoas, isso pertence a cada um, não pertence ao Senhor. O que mais? Talvez a arrogância, talvez simplesmente o meu eu impede que eu veja Jesus. Isso é difícil de aceitar. Se eu estou certo, se eu sempre faço o correto, mas isso é o que impede que eu veja Jesus. Porque quando eu coloco o meu eu tiro Jesus de lado. Eu tiro sempre Jesus do centro e me coloco no centro de todas as coisas. É isso talvez que nos impeça de ver a Jesus. E não pode mais impedir de ver a Jesus. Venha, respondeu Jesus, ande sobre as águas. É o ponto que eu queria chegar. Isso nos mostra confiança. Homem nenhum, eu falo pelos homens, eu não teria coragem de pular e andar sobre as águas. Ele, além de fazer isso, ele falou, se és tu, Senhor, pode mandar que eu vou. Dá uma ordem para mim falar uma coisa. Ele falou, você está louco? Quantos de nós andaríamos e pularíamos ali e seguiríamos até Jesus? Quantos de nós? E ainda ele ouviu de Jesus quando ele começou a afundar, que veio aqueles ventos, que veio aquelas contas chegando, que veio aquelas brigas no casamento e fez com que cada um de nós comece a afundar. Jesus falou, ei, homem de pequena fé, eu sou contigo. Eu sou contigo, a minha mão está aqui, ó. É hora de nós pensarmos o que está nos afundando, o que está paralisando a nossa fé. Existem 2 tipos de fé, a natural e a fé inteligente. Qual é a que nós estamos cultivando dentro de nós? É a natural, da gente vir, ouvir, se alimentar e no meio da semana talvez a gente já até esqueceu o que foi dito. Agora aquela fé inteligente, a gente ouvir, vir, ouvir e praticar, e ter atitude, e obedecer, e crer, acreditar que Jesus existe, Ele é vivo dentro de nós.
e mostrarmos Ele aonde nós estivermos. Essa fé é inteligente. Nós não podemos aceitar ficar da forma, talvez que ficar patinando e não caminhando com Jesus. Ele tem um propósito para cada um. E é essa a proposta de hoje. Praticarmos a fé inteligente. Não mais a natural. Não que ela nos faça bem, mas a inteligente vai nos levar além. Além do que nós almejamos, além do que aquilo que nós queremos. E sim começar a fazer a vontade do Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. O barco não é um cruzeiro. Nós temos que se movimentar. Nós temos que remar. Nós temos que ver onde nós estamos investindo a nossa força. Nós não podemos estar fazendo força contrária, se desgastando, investindo tudo aquilo que a gente tem no caminho errado. A gente só consegue ter essa direção quando nós obedecemos e entregamos mesmo a vida por completa a Ele. Crendo que é Ele que vai tirar essa situação que talvez para a gente está fora do controle, cara. Eu não sei mais o que eu faço. São relatórios, são intimações que estão chegando. São relatórios médicos que estão me derrubando. Eu não sei mais o que fazer. É Ele. Quem faz sobrenatural é Ele. Quem faz andar sobre as águas é Ele. Você já está no caminho certo. Pratique. Não somente aquela fé natural, mas aquela fé inteligente. De querer viver. Querer saber um dia, alguém vai falar do meu testemunho. Alguém vai falar da minha família que foi restaurada. Alguém vai falar do meu casamento que foi Jesus. Aquele mesmo que andou sobre as águas, que restaurou. Foi aquele mesmo que me livrou. Foi aquele mesmo que me endireitou. Nós precisamos buscar isso. Ter isso dentro de nós. Chega de sermos uma enciclopédia, um livro, contando histórias dos outros. Ei, Jesus quer contar a tua história. É hora de nós remarmos, colocarmos nossa força na direção dEle. Ele não é um fantasma. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver.
quão grande todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quero te dizer essa noite, não importa a circunstância que você esteja passando, não importe para onde o teu barco esteja direcionado nesse momento, mas a Bíblia nos fala, a palavra do Senhor nos fala que quando Ele tocou sobre a mão de Pedro, tirando Pedro dali e colocando eles, subiram ao barco, e o mar e o vento cessou e a tempestade parou. Nós temos que crer nisso, que a maior forma de nós expressarmos o nosso amor a Cristo é confiando nele, é entregando a nossa confiança a Ele, o controle da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Esta é a melhor forma de nós expressarmos o nosso amor. Senhor, nós temos tantos planos, mas que seja o Seu, Senhor, que seja o Seu grande eu sou sobre nossas vidas. Tu és maior, Senhor, Tu és redentor, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai. Nós Te reconhecemos, Senhor, como nosso Senhor e Salvador, papai. Nós não queremos, Senhor, ficar parados, ó Pai, num barco passeando, Pai. Nós queremos ser um contigo, Senhor. Remar, Senhor, buscar, Senhor, aqueles que estão perdidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia.